Construção, álbum de Chico Buarque. Então, o álbum Construção de Chico Buarque completa 50 anos com outros sentidos. A canção Construção extrapola limites de datas e situações e representa a importância para a música popular brasileira, para a política, a literatura, a história e a educação. Quais músicas fazem parte do álbum Construção de Chico Buarque? Deus lhe pague, Cotidiano, Desalento, Construção, Cordão, Olha Maria, Samba de Orly, Valsinha, Minha História e Acalanto. Você pode encontrar esse álbum, é só você clicar no YouTube, Construção Chico Buarque, e vai aparecer ali para você escutar o álbum completo. O que eu, professora Ana, vou fazer? Vou fazer uma análise dentro da história, da sociologia e da literatura, o álbum de Chico Buarque para você. Então, vamos lá? Então, Construção, música de Chico Buarque, completa 50 anos e com outros sentidos. Andar pela cidade e olhar para cima, prédios de muitos andares em construção, homens trabalhando, o mercado imobiliário aquecido, milagre econômico. Olhar para o chão e caminhar. Está lá, um corpo estendido no chão, o cotidiano de cada trabalhador e o que existe antes de sair de casa. Cada pausa na labuta é um universo poético, é contação de história registrada por Chico Buarque em construção. Música que completa 50 anos de lançamento, junto ao álbum do mesmo nome. Hoje, apesar das semelhanças de contexto, o sentido é outro. Ainda assim, ela extrapola os limites de datas e situações e representa importância para a música popular brasileira, para a política, a literatura, a história, a educação e a sociologia. Na música, Chico Buarque, como um cronista, narra o dia de um trabalhador. Primeiro ele sai de casa e se despede de sua mulher e de seus filhos. Vai para o trabalho, onde atua como pedreiro, erguer as paredes, descansa, come arroz e feijão. Ele tropeça, cai do prédio no passeio público. Objetivamente é isso que Chico canta, mas existe também a subjetividade, que dá o tom da canção. Então, essa é a música Construção, que dá título para o álbum Construção, de Chico Buarque, que é uma desconstrução e que é objeto desse vídeo para você. Então, vou ler um trecho dessa poesia para você ter uma ideia de como ela é, certo? Amou daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina. Ergueu no patamar 4 paredes sólidas. Tijolo com tijolo num desenho mágico. Seus olhos embotados de cimento e lágrima. Sentou para descansar como se fosse sábado. Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe. Bebeu e soluçou como se fosse náufrago. Dançou e gargalhou como se ouvisse música. E tropeçou no céu como se fosse um bêbado. E flutuou no ar como se fosse um pássaro. E se acabou no chão feito um pacote flácido. Agonizou no meio do passeio público. Morreu na contramão, atrapalhando o tráfego. Amou daquela vez como se fosse o último. Beijou sua mulher como se fosse a única, e cada filho seu como se fosse o pródigo. E atravessou a rua com seu passo bêbado.
Subiu a construção como se fosse sólido. Ergueu no patamar 4 paredes mágicas, tijolo com tijolo, num desenho lógico. Seus olhos embutados de cimento e tráfego. Sentou para descansar como se fosse um príncipe. Comeu feijão com arroz como se fosse o máximo. Bebeu e soluçou como se fosse máquina. Dançou e gargalhou como se fosse o próximo. E tropeçou no céu como se ouvisse música. E flutuou no ar como se fosse sábado. E se acabou no chão, feito um pacote tímido. Agonizou no meio do passeio, náufrago. Morreu na contramão, atrapalhando o público. Amou daquela vez como se fosse máquina. Beijou sua mulher como se fosse lógico. Ergueu no patamar 4 paredes flácidas. Sentou para descansar como se fosse um pássaro. E flutuou no ar como se fosse um príncipe. E acabou no chão, feito um pacote bêbado. Morreu na contramão, atrapalhando o sábado. Por esse pão para comer, por esse chão para dormir, a certidão para nascer e a concessão para sorrir. Por me deixar respirar, por me deixar existir, Deus lhe pague. Pela cachaça de graça que a gente tem que engolir, pela fumaça e desgraça que a gente tem que tossir, pelos andaimes pingentes que a gente tem que cair. Deus lhe pague. Pela mulher carpideira para nos louvar e cuspir, e pelas moscas bicheiras a nos beijar e cobrir, e pela paz derradeira que enfim vai nos redimir. Deus lhe pague. Então, agora vamos para uma análise sociológica da música Construção. Então, essas músicas desse álbum carregam uma constelação de sentidos, os quais podem ser explorados de diversas formas, inclusive atrelando a letra de uma música a um determinado contexto social aparentemente sem conexão. Enxergar essas conexões é ver a realidade de outra maneira por meio da sociologia. Nessa canção é possível compreender melhor o conceito da consciência de classe de Karl Marx. Então, vamos relacionar construção com sociologia? Vamos lá? Tá gostando do vídeo? Dá um like. Tá inscrito no canal? Obrigada, sou a professora Ana. Não tá inscrito? Assiste mais os vídeos. Se gostar, se inscreve. Para Marx, as sociedades são formadas pela dialética das condições materiais e antagonismo de classes. Os indivíduos são agrupados em classes sociais de acordo com seu papel no processo produtivo. No capitalismo, o conjunto de indivíduos que detém o controle dos meios de produção faz parte da burguesia, enquanto os indivíduos que possuem apenas a força de trabalho pertencem ao proletariado. Isso aqui é Marx, tá? Sociologia, vocês sabem melhor que eu. A luta de classes diz respeito aos meios que cada um utiliza para fazer valer seus interesses de classe. Para fazer valer tais interesses, é necessário fundamentalmente ter consciência de classe, da classe que faz parte. Consciência de classe diz respeito à percepção sobre o seu papel no processo produtivo,
e a consciência do seu poder de articulação coletiva. Contrário a isso, temos o conceito de falsa consciência de classe e ideologia, que é a distorção dessa percepção. No final, é tudo trabalhador. Quem tem o negócio e quem trabalha no negócio, né? Vamos lá. A canção, a música Construção de Chico Buarque foi composta no começo da década de 1970. Então, 1970, governo militar, ditadura militar, depende como você interpreta, tá? É isso aí. Quando o cantor retorna para o Brasil, depois de um longo período de exílio na Itália, lembra que teve aquela coisa de repressão, censura? A análise que esboço é que a construção diz respeito às mudanças das relações de trabalho no Brasil instaurado pelo regime militar. A canção é dividida em 3 partes. Cada uma das 3 partes da música diz respeito a uma rotina de um segmento da classe operária. Primeiro, o trabalhador sem consciência de classe e que é extremamente explorado. 2. O trabalhador com consciência de classe. E 3. A alta classe, média e a pequena burguesia. Então, construção. A música Construção revela a genialidade do compositor em mudar poucas palavras e dar novos sentidos às mesmas construções da letra. Eu li para você, você percebeu, mas eu quero que você clique lá no Google e coloca construção, letra, e você vai poder ler essa poesia. A canção mostra diferentes perspectivas de trabalhadores e suas rotinas. A música busca dar um sentido amplo à condição de classe operária naquele momento. Tanto a primeira parte como a segunda revelam um operário que é sacrificado para a manutenção da construção, que poderia ser entendido como o sistema econômico e social o qual sustentava o regime. Nessa canção, o trabalhador é visto de 2 perspectivas. Em todas elas, é visto como um agente de criação e manutenção da construção, e ao mesmo tempo como um agente a ser combatido. Deste modo, a função do trabalhador cria circunstancialmente uma situação de risco para o trabalhador descrito na primeira e na segunda parte da música. Hoje, a construção civil trabalha com um monte de normas de segurança. Dificilmente alguém vai cair da construção. O operário é obrigado a usar equipamentos de proteção. A lei obriga a empresa a oferecer isso. A classe média, com receio de se submeter aos mesmos riscos dos demais trabalhadores, reproduzem a construção e agradecem a sua existência. Então, essa é a música Construção e esse é o álbum Construção de Chico Buarque de Holanda. Eu sou a professora Ana, fazendo vídeo para você. Você gostou do vídeo? Dá um like. Já está inscrito no canal? Obrigada. Não está inscrito? Assiste mais alguns vídeos. Se gostar, se inscreve. Clica no YouTube, escuta as músicas todas e procura as letras dessas músicas para você entender como é um álbum político, certo? 1970, o lançamento do álbum, mais ou menos, né, 50 anos, nesse período que foram escritas as músicas, que eram a época da ditadura militar ou regime militar, depende de como você interpreta a coisa. Beijão da professora Ana e até o próximo vídeo. Obrigada.